Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa oitava reunião. Já chegamos na oitava, né? Como que passa rápido. Na próxima semana a gente já começa a nossa organização para apresentação. Hoje, nós vamos falar então um pouquinho mais sobre o tema de conselho de classe, vamos encerrar essa parte, né? E daí na próxima semana, então, além das apresentações, a gente tem 1 hora ainda de reunião e depois 40 minutos direcionados para a nossa prática, então, de apresentação. Vamos tentar deixar um tempinho um pouquinho maior, de 6 a 8 minutos aí para o grupo, tá? Para a gente conseguir, então, apresentar com qualidade as nossas ações realizadas na implementação. Nós vamos trazer uma frase, então, de Cora Carolina para a nossa reflexão do nosso acolhimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência e a nossa vivência dentro da escola. Hoje o tema vai dar para nós essa oportunidade, cada um vai ler um pouquinho e vai descrever como está sendo realizado dentro da sua realidade no seu colégio. Depois nós vamos ter para o início de conversa já direcionando para a nossa prática fundamentada, onde nós vamos então, aqueles que ainda não fizeram tanto o momento do em ação para o planejamento estratégico, quanto para a visão de vocês para o relato de implementação, tá? Então, tanto um quanto o outro, hoje a gente vai ter 20 minutinhos destinado para isso, e depois a gente vai ter um momento, então, de socializar aquilo que foram as frentes da minha escola, como que foi observado, e daí concluir com a síntese da reunião, tá bom? Então, nós não podemos esquecer que a nossa instrução normativa, lá no item 19.3, ele descreve que os pedagogos, eles têm o direito à formação pelo grupo de estudos, né, dentro do formadores. Independente, então, da carga horária que você cumpra no local de trabalho, seja ele 20 ou 40 horas, você tem que destinar, então, 1 hora e 40 minutos para esse momento da em ação dos grupos de estudo. Lembrando que deve informar a direção o horário do grupo e também deixar visível para os professores, para que você não tenha interrupções. Organizar esse local para que você tenha, então, condições de participar com qualidade. Lembrando que você é essencial para esse momento, né, de aprendizagem. E essa nossa viagem, né, esse embarque aqui na Formadores, nós temos então a busca por novos conhecimentos. Então, para que a reunião fique mais participativa, para que você possa compartilhar suas ideias e opiniões, é muito importante que você deixe a sua câmera aberta, para que ela possa então registrar a sua frequência. Camila, eu gostaria que você pudesse ler para nós a frase. O que vale na vida. Vale na vida não é. Pode ser? O que vale na vida não é um ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina. Obrigada, tá, Maria? Pode ler para nós, Camila. Trilhamos um longo caminho até aqui, pautado por muitos desafios, muitas conquistas e aprendizados. Chegou a hora de colhermos os frutos desse caminhar e, para além do conselho de classe final ser apenas um momento de ultimatos acerca da aprendizagem dos estudantes, esse encontro se constitui como um espaço importante de debate pedagógico e planejamento para o ano letivo de 2025. E como nós já estamos construindo esse momento com os nossos professores, por causa das etapas do Se Liga, organizando ali aquela planilha de práticas, né, onde eu vou saber quem está abaixo do básico, quem está no básico, quem precisa ir para o avançado, como que nós, né, podemos nos estruturar para 2025, sem esquecer, dando continuidade, então, ao ano letivo de 2024. Tudo isso que nós já acolhemos, e quando a gente olha para a paisagem pedagógica da nossa escola, cada um vai saber a sua realidade, e o que está já no seu radar para o ano letivo de 2025. Nós vamos então falar um pouquinho da nossa experiência, descrevendo as ações já propostas no conselho de classe final, que vai para o além desse encerramento do ano letivo, e também vai configurar um espaço de planejamento das ações para o ano letivo de 2025. E nesse contexto, nós vamos compreender então o caminho que nos levou para essa organização e como você chegou até aqui.
Então, a nossa experiência, nós vamos cada um falando de degrau a degrau, aquilo que tem vivido na escola e como isso tem causado o efeito, né, nas práticas do seu cotidiano, tá bom? Edicleia, consegue ler para nós? Esse balãozinho aqui? Peraí, deixa eu pegar. Um balãozinho, Quais? professor. Posso ler? Isso. Oba, desculpa. Pode ler, pode ler. Quais foram Ok. os maiores pontos de fragilidades? Atenção que você identificou durante sua análise. Na sua só paisagem pedagógica. Isso. O que você descobriu como fragilidade aí na sua escola, analisando a sua paisagem pedagógica? A indisciplina, os pontos de notas. E quais são as possibilidades para o ano letivo de 2025? As possibilidades também, as frequências, que é um ponto positivo, busca mais, a busca ativa, né? Sobre a frequência, que se ele estiver na escola é mais aprendizado, né? Se acabar não vindo para a escola, para eles é prejudicado também, né? Isso tudo gera nas notas, né? No aprendizado. É isso mesmo. E quando a gente tem esse olhar para a nossa escola, né, para entender aquilo que está acontecendo dentro do meu ambiente escolar, eu consigo então rever quais são as ações positivas que eu possa, né, vir a construir. Então, todas essas nossas ações, elas vão trazer resultados positivos, né, como estratégia para as nossas práticas, né, uma devolutiva também dos nossos alunos. A gente fala muito sobre a escuta dos alunos, né? Porque esses alunos também precisam ser ouvidos. Então, a gente precisa também criar essas ações para que isso seja realmente efetivo dentro das nossas escolas. Deixa eu pegar aqui o do pré-conselho. Camila, poderia ler para nós? Foi possível dialogar com os professores dos maiores pontos de fragilidade e tensão identificados? Quais combinados foram estabelecidos e cumpridos? Ai, prof, eu até tentei conversar, fiz acompanhamento, deu hora atividade, mas é que o nosso problema lá na escola é uma questão assim, eu nem sei se eu posso falar aqui, porque está tão difícil, prof, esse negócio de privatização. É privatização mesmo. Privatização da escola. Meus professores, assim, eu tenho excelentes professores que estão totalmente desestimulados, porque a gente não tem uma gestão democrática, as coisas são impostas, a gente tem medo, a gente está coado dentro da escola, está tudo sendo feito de qualquer forma, a gente não está avaliando a aprendizagem dos alunos, e eu não consigo cobrar isso dos meus professores, porque chega no final do ano, existe algo maior que o conselho de classe, não sei se vocês me entendem, né? Mas existe algo maior que o conselho de classe, que toda a nossa opinião vai para baixo. Então, meus professores, assim, tá muito difícil, sabe? Eu tô muito... eu não só eu, meus colegas, a gente tá com muito medo, a gente não tem voz, a gente não tem vez, e a gente tá levando o barco, porque a gente sabe como é que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado, que a gente fez o conselho, foi tudo por água abaixo, e depois foi tudo mudado, sem consentimento do coletivo. Então, daí, na minha escola, prof, não está adiantando eu ver pontos de fragilidade, você entendeu? Porque os alunos foram acostumados, meus alunos têm aluno que chega 10 horas, e eu escuto a frase, mas o estudante tem direito. Eu tenho professor que já veio conversar comigo 10 vezes, porque ele deu chance e o aluno não fez, e daí eu escuto, mas o aluno tem direito. Eu sei que o aluno tem direito, mas a gente não está educando ele para a vida. Ali não está sendo uma escola, ali está sendo permissividade, tudo ali é permissivo.
Me desculpe falar isso, mas se meu aluno cagar no corredor, é capaz de eu ouvir não, mas ele tem direito. Você entende? Então, é só para você sentir como que está o nível na minha escola. Eu me sinto um lixo, os meus professores se sentem um lixo, nós estamos acuados e nós não sabemos o que fazer, sabe? Nós não sabemos se ano que vem a gente vai ter que procurar outra escola, e possivelmente vai, porque as coisas não vão mudar, e se a gente quiser mudança, a gente que vai ter que sair. Então, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Aí eu tenho professores que faltam a beça, que não cumprem a hora atividade, e que tá tudo certo. Porque são peixinhos. Então é isso, prof. Obrigado, viu, Camila, pelo seu desabafo, pelo seu relato. E muitas das vezes a estrutura da escola interdepende da equipe pedagógica, da direção, da equipe diretiva, né? Como a Camila disse, é algo maior. Essa prática da privatização realmente é uma organização que o governo está desenvolvendo para que essa prática seja de forma positiva, né, para que realmente a estrutura da escola seja uma estrutura diferente, mas não nos compete, né, porque assim, determinar se vai dar certo, se não vai, quem vai ficar, quem não vai, né, Camila? Então essas dúvidas nos Mas geram, é né? mais que isso, prof. É mais que isso, quando você barra a APP Sindicato de entrar, falar com os alunos, quando você barra até os professores de expor a sua opinião contra, quando você chama professores no privado para gravar vídeo, o professor está coado e tem medo de dizer não, e ele vai gravar vídeo a favor, quando ele chama alunos maiores de idade para gravar vídeo a favor, sabe? E isso assim, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, sabe? E quem é contra já está sendo acuado, já está assinando ata, já tá na minha escola, está assim. Pois é, Camila, e realmente não, eu acredito que não seja só na sua escola, né? A gente tenha outras instituições que estejam passando por algo semelhante, mas, né, que a nossa prática de registro, como você disse, né, que você realiza com os professores, que foi um avanço para você, né, enquanto pedagoga, essa prática, né, de avançar o atendimento com os professores em hora de atividade, de trazer para eles essa reflexão, né, sobre as práticas com os estudantes, né, esses pontos de atenção que são válidos, né? Que essa estrutura vai ser de grande valia, então, para a prática pedagógica executada dentro do colégio. Conselho de classe final, então, Noeli, poderia ler para nós? As discussões que serão levadas para o conselho de classe final estão pautadas na recomposição da aprendizagem, ou seja, em pensar as possibilidades do conselho, aliás, possibilidades de ações para 2025. Eu acho que é isso que a gente já está fazendo na nossa implementação, que com todos esses olhares pedagógicos que a gente fez em cada BI, de aprendizagem, de frequência, tudo que a gente analisou, essa análise da paisagem da escola, essas desistências de alunos, que o meu caso é gravíssimo no noturno, que eu não tenho mais saída, agora a gente foi chamada para fazer um projeto para essa semana, para chamar o aluno para permanecer até o último dia na escola. Eu disse, eu não sei se eu me visto de quê, porque eu não sei mais o que fazer. Parece que quanto mais a gente chama, orienta, parece que mais os alunos fogem da realidade, eles veem que estão quase reprovando, eles desistem, né? Mas nós, pedagogas, eu não tenho, sempre quando vem alguém do núcleo, a tutoria, eu sempre digo, não tenho peso de consciência, tenho maturidade, tenho caminhada há mais de 50 anos, e de vez em quando eu me sinto assim, tão fragilizada de fazer as coisas, porque a gente, de fato, tem que concordar com a Camila quando ela diz, a gente não consegue fazer o pedagógico, a gente tem vontade de fazer. Nunca nos foi dada a oportunidade de aprender tanto dentro da área pedagógica, como atuar como pedagoga, mas infelizmente a realidade não condiz com o que a gente põe em prática, nós não temos esse tempo. É professor faltando diariamente, né? Não tem como você acompanhar mais e fazer um trabalho mais assíduo, infelizmente. Mas nós estamos fazendo a implementação, eu acho que seguimos todos os passos com boa vontade, eu acho que traçamos um bom caminho, e o nosso planejamento estratégico para 2025 já está concluído, só falta nós efetivar ele no início do ano que vem.
Obrigada, Noeli. E quando a gente tem esse olhar, né, para nossa escola, realmente também é reconhecer as nossas fragilidades enquanto equipe pedagógica, né? Que nós também não alcançamos tudo aquilo que nós nos propomos. E se a gente olhar, né, desde o início do ano, tudo aquilo que a gente tem a desenvolver, tudo aquilo que é prática a ser cumprida, né? Enquanto professores, né, a gente tem ainda essa demanda de atendê-los, né, com mais efetividade. E vamos além, né, de olhar também para as famílias que muitas vezes não incentivam esses alunos a estarem na escola, né, que também tem que entrar no nosso radar de 2025, um atendimento efetivo, quem sabe uma formação para esses pais, a cultura da escola, né, do aluno não vir até o último dia letivo, não é nós, né, os alunos. O problema maior, prof, está centrado nas famílias. As famílias perderam o rumo. Eles não sabem mais a importância da escola, que é importante o filho estar na escola, mais importante do que no trabalho, que ele precisa primeiro estudar para depois trabalhar. Então, tudo é prioridade. A escola não é mais prioridade para os pais. Os alunos são vítimas disso que está aí. Infelizmente, são vítimas. E é isso, é um radar que a gente precisa, né. A gente não tem assim, a gente tem que ter muita cautela para não acusar e nem culpar ninguém, né. Não é o professor o problema, muitas vezes é a metodologia dele que não está sendo bem aplicada, muitas vezes não é o professor, mas a sua estrutura durante a gestão de sala de aula, não é nós enquanto equipe, o erro da escola, porque se também não fosse a estrutura da escola, se nós não estivéssemos junto com a equipe diretiva, equipe pedagógica para construir e manter e sustentar toda essa prática diária, também não seria possível. Não são professores, não são os alunos não são vítimas também, porque eles também são atores desse processo, e nem a família. Então, eu acredito assim, nós estamos todos numa construção. Essa nova prática do uso da tecnologia para a aprendizagem também é um desafio para a escola. Nós precisamos, sim, construir junto aos nossos pais formação. Esses pais eles têm que entender qual que é a realidade escolar hoje, o que, que a gente trabalha, qual é o peso da avaliação do SAEB, qual que é a importância dessa avaliação, o que, que essa avaliação vai trazer de diagnóstico, que vai trazer de olhar para a minha escola, né? Para que eles possam também entender, abraçar a causa e nos apoiar. E muitas das vezes, nós, enquanto equipe, atendemos os pais trimestralmente ou quando algum problema acontece com o filho. E esse olhar nosso tem que ser constante, né, do olhar com os pais. E quando a gente fala das fragilidades da equipe, a gente traz o olhar para aquilo também que muitas das vezes nós não conseguimos, né, no momento efetivo, construir como ação. Então é isso, é um olhar para a nossa paisagem pedagógica, são as ações do conselho, do pré-conselho, do pós-conselho, que vão ser, então, o nosso olhar de planejamento estratégico para 2025. E 2025 está aí, ele vai ser uma continuidade do nosso término do ano letivo. O que, que vai ser, então, primordial nesse radar, né? Vocês colocaram esse olhar com a família, né? O atendimento de hora-atividade tem avançado, né? Com os professores dentro das escolas. A Noeli citou como é importante essa formação para a equipe pedagógica também, né? Desse olhar de entender a realidade da equipe. Nós partilhamos também das mesmas dificuldades. Nós sabemos o quão é difícil tirar um momento de oratividade, porque a gente está atendendo aluno, é um que jogou bolinha de papel, é o outro que sentou na cola, né? E a gente tem N situações, porque a gente não está lidando com uma pessoa exclusiva, são diversas turmas com perfis diferentes, com dificuldades, né? De atenção, de aprendizagem, e a gente precisa criar uma estrutura. Não existe uma receita pronta para que isso aconteça, né? Mas nós estamos em cada realidade, em cada escola, buscando caminhos para que isso seja, então, solidificado e que as famílias, então, possam apoiar esse momento de estudos dos estudantes. Então, essa tomada de decisões, né, diante, então, o conselho de classe, são ações planejadas que precisam estar sistematizadas numa ata, né? E como é importante garantir que vá além desses apontamentos sobre o que não deu certo, que sejam, então, discutidas ações de intervenção, mas que também esse momento é importante para garantir a compreensão de todos os professores, de que somos corresponsáveis pelos resultados ao término do ano letivo. Então, a aprovação, a reprovação, né? O aluno avançar, também é uma responsabilidade nossa enquanto equipe.
e, consequentemente, as corresponsáveis pelas ações de intervenção para o ano letivo de 2025. E o nosso maior objetivo, então, é dar condições para que nós, enquanto equipe pedagógica, possamos organizar esse conselho de classe final e, a partir dos resultados quantitativos e qualitativos, possamos organizar tudo isso. Pode falar, Clair. Oi, prof. Oi, pessoal. Desculpe o atraso, eu estou com outro notebook, nem estou na escola, e eu não estava conseguindo entrar na internet. Eu ia falar sobre isso. Queria fazer uma colocação referente ao que a Maria falou. Eu acho, assim, que, né, a experiência que a gente tem tanto tempo e tenta trazer esses pais para a escola, eu vejo que o maior problema que nós temos é essa negligência da família com os próprios filhos e o comprometimento com a escola. Porque eu tenho uma luta grande para poder trazer, para resolver problemas, e você morre de chamar, a gente faz busca ativa diária, agora, graças a Deus, faz um mês que chegou mais uma menina, porque a gente não dá conta de todo, e como ela fica um tempo ali, vamos dizer, não é assim, um pouco livre, aí a gente pediu para ela nos ajudar, então a gente faz direto. Sabe o que os pais respondem? Eles respondem assim: qual é o assunto? Se for o mesmo, eu não vou. Dá para adiantar? Então, assim, se manda N recados, né, por questões pedagógicas, além das faltas, e eles visualizam e nem respondem a gente, eles ignoram. Então, o perfil da nossa clientela, não todos, né, mas a maioria, é o que faz com que, na minha opinião, né, com que a gente tenha toda essa dificuldade de manter o aluno na escola, principalmente no noturno, como ela falou, eu tive bastante desistente, mas é a maior de idade. Eu fazia busca ativa mesmo para os maiores, mas foram largando que a prioridade deles é o trabalho e a família diz bem isso, está trabalhando ou não vai, e vai desistindo. Mas dentro da outra parte, a mesma coisa, sabe? É assim, é uma agonia tão grande que dá na gente, a gente está terminando, né? Estamos aí, eu vivo falando, eu sempre vou em sala de aula, principalmente no noturno, que é o mais difícil, dou recado, falo do que tem, falo das famílias, falo do que eles não fizeram, né, que a gente vê ali, eles te olham, o termo deles, né, com aquela carinha de pastel, outros mal erguem o olho, é como se falasse com as paredes. Então, eu disse assim, gente, acorda, senão vocês vão estar aqui de novo no próximo ano. Então, assim, eu acho que falta esse elo e os pais estarem mais cientes do que realmente qual é a função e o papel deles, e não só da escola. Obrigada, Clair. Pode falar, Roseli. Só para complementar, porque eu concordo, assim, plenamente com o que foi falado, né? A família, ela é, assim, de extrema importância, e eles realmente estão deixando, se fosse só questão, né, da transmissão do conhecimento, a construção do conhecimento, ok, mas não é só isso que está sendo atribuído, né, segundo algumas famílias. Mas eu acho que o que eu tenho feito aqui é o seguinte, é esfregar o regimento escolar, o ECA, né, porque os nossos regimentos é mais ou menos padrão hoje em dia, né, não tem muita diferença de uma escola para outra. E lá, na seção dos deveres dos pais, por volta ali do artigo 358, eu já mando na convocação, quando eu convoco o pai, eu tenho colocado o artigo que fala que é dever dele comparecer à escola. O pai, que a gente sabe que dá problema, né? Porque não são todos. E o ECA, né? Então, eu falo assim, convoca, reconvoca, não veio o conselho tutelar. Eu acho que a gente tem que começar a dar, sabe, assim, jogar o que é de responsabilidade do pai, porque o que é de nossa, eles já jogaram faz muito tempo e tem que ser nossa mesmo. Eu falo para os pais nas reuniões, vocês não são obrigados a sentar e ensinar os filhos de vocês nas tarefas, mas vocês são obrigados a fazê-los, né, ter compromisso com a escola. Ensinar compete a nós, educar são com vocês. Então, eu acho assim que essa postura da gente enquanto professores, pedagogos, direção, escola, eu acho que nós vamos ter que, assim, nos unir nessa postura e fazer o pai, a mãe, o responsável, né, entender o que é o papel dele. Se ele não estão sabendo, a gente tem que jogar, né, buscar a ajuda do Conselho Tutelar. Graças a Deus a gente está com um Conselho Tutelar bem ativo, acho que isso
essa minha fala talvez ganhe força por conta disso. Cada um tem uma realidade, né? Mas eu acho que esse tipo de postura a gente tem que ter, a gente tem que vencer pelo cansaço. A gente tem que fazer o que é da nossa alçada, o que é dos pais, o que é do conselho tutelar, né? A rede de proteção. Então, acho que são equipamentos que nós temos que usar. Assim, e eu falo tudo isso, Claire, né? Claro. Eu falo tudo isso também como um desabafo, porque isso é uma coisa assim que nos deixa quase que revoltadas, né? De ver esse abandono, de ver o quanto os pais eles têm uma ideia de tipo assim, é obrigação deles. E não é nossa obrigação, né? Assistir, ter toda essa assistência, né? Que vai muito além da construção do conhecimento. Não é? Nós não somos. Tem muitas aqui que não são mães, são professoras, elas não sabem ser mães, não tem que saber ser mãe. Eu falo, a gente não tem que amar nossos alunos. Eu vi em algum lugar aqui de um negócio de observação de sala de aula, que fala lá do vínculo do professor com o aluno. Eu acho que o professor tem que construir um vínculo que seja de respeito, né? Um vínculo ali de empatia, ok. Amor, gente, no sentido de amar a profissão, ok. Amor no sentido de que, não, eu sou professora, não sou mãe, não sou tia, nada disso. Sou professora, ou sou pedagoga, ou sou diretora. Então, acho que é isso, Adriana. Obrigada, Roseli. É a função profissional, né? Aquilo que a gente exerce como função na sociedade. E isso precisa realmente de um respeito. Lá no nosso colégio, a gente também tem uma ficha, onde nós elaboramos junto à prática da rede de proteção, onde a gente também coloca o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que as famílias tenham ciência, qual que é a turma, como se fosse uma ata mesmo de registro, para que a família tenha, a gente tem um modelinho pronto, e quando a família vem, a gente faz o atendimento da infrequência, conscientizando os pais, assim como o Conselho Tutelar também realiza. Mas muitas das vezes isso não é suficiente, né? E a gente sabe que esgota as nossas possibilidades e esse aluno ele não retorna. Mas está tudo bem, porque os encaminhamentos foram realizados, né? Os encaminhamentos eles têm um fluxo também, né? A seguir. Então a gente sabe que se o aluno não retorna, né? A gente tem que fazer as duas buscas ativas, tem que fazer a realização desse fluxo, organizando, né, os encaminhamentos para onde tem que ir. Então, assim, a gente sabe de todos esses encaminhamentos, mas como agir com essa família, né? Então, essa formação, essa organização das coletividades, a gente vai falar um pouquinho mais na próxima semana, e tem um vídeo do Cortella que ele vem falando exatamente sobre a função da sociedade e sobre a falta de referência que esses alunos hoje têm. Quem sabe hoje a referência de pessoa, né, de mulher, de mãe, ou quem sabe mesmo de profissional, vamos ser nós dentro da escola, né? Porque esse aluno não tem uma referência. A gente chamou uma vez, até compartilhar assim, a gente chamou uma vez uma mãe para vir na escola, um menino que deu trabalho e tal, e a gente teve um embate com a família, e daí quando a gente ligou, a mãe gritou, esbravejou que não ia vir, e como era uma depredação ao patrimônio público, teve que chamar o pessoal da patrulha escolar, e para orientação a mãe chegou e a patrulha já estava lá. E daí a policial não sabia para onde que ela olhava, porque a mãe estava de cropped, short curto, né? Então, os tipos também, né, de roupas, como eles se vestem, como eles se identificam na sociedade. Então, assim, é difícil. Nós estamos numa cultura, né, como a Noeli citou lá no começo, é uma cultura diferente, né? Hoje os alunos eles não têm essa vontade de estudar. Antigamente a gente tinha referência, então a gente queria ser o melhor porque a mãe não tinha sido, tinha passado dificuldade, a gente queria ser o melhor porque a avó ia se orgulhar porque ela não teve nenhum neto que se formou. Então, assim, hoje eles não têm essa valorização, né, dentro da própria família. E lá, muitas vezes, eles têm que trabalhar para manter a casa, para ajudar a família a render, para dar um direcionamento também para dentro do lar. E, infelizmente, a gente também não pode ir contra isso, porque eles são líderes, né, das suas casas, mas a gente tem que valorizar o que é primordial, que é o estudo, que é eles permanecerem na escola, que é eles estudarem, vincular isso ao processo de aprendizagem, né? Então, o trabalho em segundo lugar, mas a escola sempre em primeiro lugar, o estudo, a aprendizagem, porque a gente sabe e a gente lida com isso diariamente, a gente vê que o único futuro que eles têm, mesmo que pequeno,
pequeno, né, de avanço, de progressão, vai ser pelo estudo, né? Muitas vezes eles não valorizam, a gente viu pela prova Paraná Mais, né? Nós tivemos em todas as escolas, terceiros anos, graças a Deus nossos alunos foram, assim, bem receptivos, acolhidos, vieram a maioria, a gente teve um número bem expressivo, chegamos a quase 90%, né, 90% aí de frequência dos alunos no dia da prova Paraná Mais, mas essa valorização de querer fazer por fazer ou fazer realmente para tentar uma vaga na universidade, para tentar mudar a vida, né? Esse aspecto ainda dessa vivência, dessa resiliência deles, dessa forma de analisar o mundo como um todo, eles ainda são aquém, né? A gente vê ainda que eles não têm essa estrutura de observar o mundo, de tentar construir algo novo, né? E a gente fala muitas vezes dos desejos, né, que eles têm, os desejos de ter a moto dos sonhos, o carrão e tal, e eles já estão toda nessa fase aí, mas ainda eles não sabem como construir para chegar lá, né? E cabe à escola esse processo também, né? Educação financeira, o projeto de vida. Nós temos disciplinas que trazem essa realidade para eles, para que essas discussões sejam realmente construídas efetivamente, que eles tenham, né, dentro da escola, um novo olhar para a vida. Então, são questionamentos importantes para as tomadas de decisões no conselho, desses níveis de aprendizagem. A gente não tem aquele aluno que a gente fala assim, poxa, ele era tão bom do 6º até o 8º ano, e agora, menina, debandou esse menino no 9º ano. O que aconteceu? Muitas vezes, nos conselhos finais, a gente não valorizou esse aluno que já era avançado, que já estava inadequado. Então, como promover esse aluno ainda mais a ter uma permanência na aprendizagem, a ser valorizado porque ele é um aluno nota 10, porque ele é um aluno nota 9, porque ele é um aluno 100% de frequência, toda vez que ele falta, ele traz um atestado médico. Nós temos, são poucos, mas nós temos ainda. Então, como valorizar esse aluno? Não só durante o ano letivo, mas no ano consequente, né? No ano seguinte, como que ele vai ser valorizado nesse ambiente? Então, dentro da sala de aula, os professores, eles precisam ter essa ciência, né? E o conselho de classe, né, final, traz esse momento de progressão. Pode falar, Sandra? Sabe, professora, vendo você falar assim, a demanda da escola, ela nos preenche tanto que essa organização pedagógica de valorização que a gente tem que fazer, muitas vezes ela fica evasiva. Por quê? Porque nos suga tanto com a parte burocrática, com tanta oferta, que esse aluno é bom, que precisa ser valorizado, que está no nível avançado, a gente não consegue trabalhar com ele, nem enquanto direção, nem enquanto pedagógico. Então, assim, não é a falta de vontade. A gente tem um plano de ação, a gente tem uma organização, a gente entende que aquele momento é importantíssimo junto com o nosso professor, para que a gente motive ele a conseguir essa condição com os nossos alunos. Nós temos os estudantes monitores que são destaques e que estão ali nesse avanço, mas, infelizmente, a sobrecarga da escola está sendo tão grande e a parte emocional para a gente não está conseguindo dar conta dessa demanda que é tão importante, que é valorizar aquele aluno que está no nível avançado, e que não são poucos, né? Se a gente fizer uma análise aí em todas as turmas, numa escola de porte grande como a nossa, a gente verifica essa condição, essa possibilidade, mas a gente não está conseguindo fazer enquanto equipe pedagógica na escola. Obrigado, Sandra. E é uma realidade que eu acredito que não seja só da escola da Sandra, né? É uma particularidade de cada um que trouxe aqui os seus anseios, e quando a Sandra fala, todo mundo balança a cabeça, né? Porque a gente sabe da nossa realidade dentro da nossa escola. A gente entende, né, que a demanda exaustiva de tantas ações, né, principalmente da parte burocrática, de ata de responsabilização com o pai, de ata com o professor de atendimento, de registro, de todas essas práticas que também são pedagógicas, mas que excedem na cobrança, né? E que nós precisamos construir. E, infelizmente, é aquilo que nós, enquanto equipe, também olhamos durante o nosso ano letivo, na análise da nossa paisagem pedagógica, daquilo que também foi fragilidade, né? Que nós precisamos retomar, construir e tentar, de alguma forma, né, absorver essas ações para que a gente possa ter um avanço. E eu tenho certeza que as ações das escolas, elas já vêm a promover essas práticas para os nossos alunos, mas, ainda assim, nós temos essa defasagem, né, nos níveis dos alunos básicos, quando a gente olha aquela professora que só lança 60 o ano todo,
que infelizmente a gente sabe que o aluno é mais que 60, né? Que nós sabemos que aquele aluno dentro daquela aprendizagem, ou quando aplica o Se Ligue, todo mundo passa com 60, porque ele só precisa de 180 para passar, né? E tá tudo certo. E não é esse olhar que nós temos que ter, é essa construção com o nosso professor dentro do conselho, para que ele analise, que ele também observe isso, né? Aquilo do óbvio ser dito, e realmente tem que ser dito, tem que ser lembrado, para que eles possam também, junto aos estudantes, né, observar aqueles que também não obtiveram sucesso em alguns componentes, que são considerados níveis abaixo do básico, que vão estar abaixo dos 60, que não alcançaram uma promoção daquela aprendizagem, e ainda mais aqueles alunos que são reprovados por frequência ou desistentes, como as meninas já citaram, alguns que têm a possibilidade da reclassificação, né, no próximo ano, e quais as ações para esses alunos que se encontram no processo de transição, porque nós temos também os alunos que estão chegando na escola, que são os sextosaninhos, né, que vão chegar em 2025, a gente faz esse processo de transição de cuidado, de acolher, de trazer esse aluno para conhecer a escola, né, vai até a escola municipal, a nossa escola tem esse projeto assim bem firme, então vai até a escola municipal, estende o convite, leva um pirulito para que a família possa conhecer, leva a carta convite, né, para que eles possam estar conhecendo o ambiente da escola, para que essa transição também não seja um ambiente, né, um momento pesado para eles, que a gente sabe que esse vínculo, né, quando eles são pequenininhos ainda, né, e tem essa transição para uma escola estadual, que tem um maior porte, que tem um número maior de estudantes, que os alunos são maiores que eles, né, porque eu falo assim, quando eles estão no 5º ano, eles são maiores da escola, né? Quando eles vão para o 6º, eles são os menores, porque daí eles se deparam com os alunos de 8º, de 9º, né? Então, esse olhar que nós temos que ter, e também para os alunos que estão chegando no 1º ano do ensino médio, que são aqueles alunos que vão ter aquele olhar de acolhida, quem sabe por uma mudança de chave aí na vida, que são os alunos que vêm para uma educação profissional, que vêm para o ensino médio, né, noturno, na busca do emprego melhor, que foi efetivado para o dia todo, né, que precisa estar naquele momento trabalhando e precisa conciliar essa realidade do profissional com o educacional, então eles também fazem esse processo de transição, então essa acolhida a todos, né, como elas são realizadas. E nós, né, como vamos implementar essas ações da recomposição de aprendizagem para os estudantes de todos os níveis. Lembrando que a recomposição, ela vai acompanhar aquele nível de identificação que a gente viu lá na análise do boletim do SAEB, quando a gente teve aqui a análise de observar, de acompanhar quais os níveis do ensino fundamental, quais os níveis do ensino médio, o que a gente pode promover, então, e construir com os nossos alunos, né, para que essa aprendizagem tenha realmente um avanço efetivo. O plano de ação com foco no SAEB. Essa ação ela foi promovida pela CED, né? O Rony teve junto às equipes diretivas e também aos núcleos de educação, as chefias, esclarecendo então o momento dessa ação, né, sobre a gestão estratégica, pedagógica. Gostaria que todo mundo colocasse um joinha, se todo mundo entende o que é o planejamento estratégico com observação de sala de aula, as rubricas que foram utilizadas, sim, todo mundo está ciente. A equipe gestora passou, né, para vocês, sobre essas práticas de observar esse professor, para que ele seja no próximo ano, então, um professor em ação, né, dentro dos indicadores da rubrica, da observação de sala de aula, desse instrumento de avaliação que vai trazer, então, a análise desse profissional, desse professor que vai, então, esgotar as possibilidades dentro daquele ano, né, letivo, para ensinar, para demandar aprendizagem para os estudantes, e cabe, então, a cada escola reportar-se, então, ao tutor e informar, então, as condições desses professores que vão ser, então, escolhidos pela escola. Lembrando que a rubrica, na sua função formativa, ela tem, então, né, aqui está ali os critérios da rubrica para a escolha do professor, mas é a questão mesmo de possibilitar esse foco no desenvolvimento das práticas, como um caráter formativo, de pegar a turma no início do ano e saber onde que ela está e aonde pretende chegar, quais são os critérios de avaliação, né, o que se espera, então, em relação ao tema observado, os níveis do desempenho do professor, orientar, então, o observador nessa identificação das evidências que são relevantes para a elaboração do feedback, construir, apresentar esse feedback, né, desenvolver com esse professor,
e também ter todo esse olhar para os critérios da rubrica, né, onde o professor, então, tem que ter essa atuação com a recomposição da aprendizagem, onde ele já vai atuar no próximo ano, com assiduidade, com compromisso, com proatividade, né, na identificação da realidade dos estudantes, na adaptação de conteúdos, de estratégia, o trabalho com os dados da Prova Paraná, a motivação e todo o engajamento dos estudantes. Então, o que a gente pode esperar desses professores, né? Que eles realizem, então, essas avaliações diagnósticas para identificar essa lacuna no conhecimento dos alunos, que eles possam analisar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes nos períodos anteriores, quem sabe perceber alguma fragilidade de algum ano, principalmente esses alunos que vieram da pandemia, de entender aquilo que não foi aprendido, né? Planejar atividade de recuperação com prioridade em alguns conteúdos, criar um ambiente, então, de aprendizagem positiva, utilizar jogos diferenciados como vídeos, jogos, tutoriais, para então vir reforçar esses conceitos de aprendizagem, refletir sobre as práticas pedagógicas e realizar ajustes baseados nas necessidades dos estudantes, desenvolver os projetos interdisciplinares que vão, então, integrar língua portuguesa, matemática, com outras áreas de conhecimento. Então, a gente pode trazer para esse momento os professores de geografia, de história, de química, de física, que também vão poder ajudar nessa promoção da aprendizagem, monitorar regularmente o processo dos estudantes após essas intervenções de recomposição. Então, o professor já trabalhou uma recomposição de aprendizagem, traz um quiz, traz um relatório, traz um mapa mental para verificar se tudo aquilo que foi trabalhado na sala realmente foi eficaz. Refletir sobre as suas práticas pedagógicas, né, a eficácia das estratégias de recomposição e colaborar com outros educadores e compartilhar essas estratégias que são, então, eficazes. Então, a gente vai ter aí 25 minutos, tá? Para que a gente possa ir lá no planejamento estratégico. Quem tiver dúvida, tanto no planejamento quanto porque na próxima aula a gente não vai ter tanto tempo assim, então dá para a gente conversar aqui tanto do planejamento estratégico quanto da implementação, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, para que a gente possa construir, então, ações e fazer o registro efetivo, né, lá no nosso documento, dentro do Classroom, tá? Então, quem tiver alguma dificuldade, pode abrir, pode acessar e ir perguntando. E eu também vou colocar aqui para vocês um documento que é aquela planilha de apresentação. Então, quem já quiser, na próxima semana, no dia 28, realizar a apresentação, pode. E quem preferir apresentar no dia 5, também. Então, vocês vão fazer o registro ali para nós, tá? De qual o melhor momento para a sua apresentação. E então a gente já deixa tudo registrado para que vocês possam, então, nas próximas reuniões, né, reunião 9 e reunião 10, já realizar essa apresentação, tá bom? Prof, só um pouquinho. Tem como a professora explicar para mim de novo? Que eu tive que sair ali para mim ver umas alunas de aula vaga e não acabei não pegando esse trabalho ali. Explico sim, tá? Só um minutinho que eu já faço a descrição aqui. Eu vou compartilhando aqui a tela.
Pessoal, acabei de inserir no chat, então, o link da apresentação, tá? Vocês podem clicar lá dentro da planilha e ir registrando. E aqui agora eu vou apresentar, então, o nosso planejamento estratégico. Aqui, então, tem as orientações iniciais, né? Ele tá no Google Docs. E aqui embaixo eu tenho a data de entrega, tá? Será amanhã, então, dia 22, tá bom? Valendo 40 pontos. Aqui eu tenho que mapear quais são as frentes enquanto equipe pedagógica, qual que é a descrição dos meus pontos de atenção e quais as ações que eu já pensei no pré-conselho para definir no ano de 2025. Essas ações, elas vão estar lá nas inferências e nas evidências, tá bom? Então, aqui eu vou colocar meu nome como cursista, vou colocar o nome da formadora, a escola onde eu atuo, qual que é o núcleo e qual que é o contexto da minha escola. Onde hoje eu vivo é uma escola urbana, né, da região central, qual que são as características gerais da comunidade que ela vem atender, qual que é a turma que está no meu radar, então, que eu preciso, né, tomar algumas ações práticas, né, de possibilidades nesse meu planejamento estratégico. E daí, quando eu não consigo visualizar por completo, eu consigo arrastar a barrinha aqui para o lado, ó. E no momento que eu arrasto a barrinha, eu consigo ver por completo qual é a frente, tá? Teve alguns cursistas que reclamaram que não tinham conseguido ver. Então, aqui tem a implementação dos programas, aqui tem o uso das metodologias ativas. Tá vendo? Quanto mais você espaçar, melhor a sua visão. Entendeu? Você conseguir observar quais são as frentes que estão colocadas aqui, tá bom? Resultado das avaliações externas, internas, observação de sala de aula. Então, qual que é o fluxo da sua escola que para você hoje é ponto de atenção? Se for em disciplina, beleza, são as tratativas do bullying com a sala ou com a sala do 8º ano. Então, eu vou colocar quais as possibilidades de encaminhamento, palestras, metodologias de prática, onde eles vão discutir, trazer roda de conversa sobre essa possibilidade e quais foram as evidências. Então, no momento, por exemplo, de uma observação de sala de aula ou na análise do documento, lá na estrutura, teve muita gente que colocou sobre as meninas colocaram muito sobre os resultados da avaliação. Então, onde que eu vejo? É o nível abaixo, abaixo do básico, o que que os meus alunos, né, onde que eu encontrei isso? Lá no BI Aprendizagem, lá no relatório do RCO. Então, eu consigo, de acordo com o fluxo escolhido, selecionar as minhas ações, tá bom? Então, eu vou colocando aqui quais são as minhas frentes. Diante da frente indicada, eu coloco a descrição de pontos de atenção, então, é sobre bullying, lá na sala do 8º ano A, com a professora tal, tá bom? E daí eu consigo trabalhar dessa maneira, estruturando gestão de sala de aula, professora de língua portuguesa, professora Maria de língua portuguesa. Eu vou analisar só a edição 1 da Prova Paraná. Na turma do 6º ano. E aqui eu vou colocando as possibilidades, posso colocar foto aqui, não tem problema, tá? O espaço aqui ele é bem grandão e vocês conseguem realizar. E por último, nós temos então a nossa autoavaliação. O que que eu tenho aprendido? Qual que foi a temática que mais me impactou nas práticas da escola? Eu posso escrever cada resposta uma resposta, tá? Mas eu posso também estruturar um texto descritivo, tá bom? Então, eu vou dissertar ali sobre o que que eu penso, quais são os pontos fortes, quais são os talentos que contribuíram para essa formação, e daí eu vou fazer essa descrição na minha autoavaliação, tá bom? Entendido? Quem que tinha pedido ajuda? Que levantou a mão. Professora,
Eu Deu certo? comecei a fazer, mas eu fiz diferente, então eu não preciso pegar várias turmas. E quando eu li ali, eu achei que eu tinha que pegar mais turmas. Eu peguei umas Ah, 3 turmas, então eu posso focar em uma só, porque senão fica muito amplo, né? isso mesmo. Porque eu comecei a fazer, mas não terminei, né? Mas É já dei uma verdade. adiantada lá, porque que nem eu falar, é tão corrido que tem tanta coisa acontecendo na escola, e o núcleo também ensina, e até a tua aula de hoje, onde o tutor estava perguntando, cobrando, né? Essa questão do professor, como que seria feito e tal, né? Então a gente já tem também, mas eu não consegui ali ainda fazer essa parte. Então eu vou definir uma turma só, porque eu fiz uma análise de um todo, eu acabei escolhendo 3, e eu falei, meu Deus, vai ficar muito amplo, né? Então eu vou dar uma Isso olhadinha mesmo. melhor. Obrigada. Imagina, querida. Pode falar, Maria. Maria abriu o microfone, travou. Ah, tudo bem. Está muito baixo o som. O meu. Baixa um pouquinho, Geraldine. Não sei, prof, lá Oi, na querida. turma, lá na planilha. Baixa, Geraldine. Lá na turma, a gente está lá, reunião 9 é o primeiro trabalho e a reunião 10 é o segundo trabalho? Reunião 9 são as primeiras apresentações, reunião 10 as segundas, tá? Nós não vamos apresentar o planejamento estratégico. Hoje a gente vai comentar dele aqui, então daqui a pouquinho, umas 5 e 10, cada um vai falar um pouquinho do seu, né? Quem já quiser e já tiver pronto, aí pode comentar aqui hoje, mas semana que vem já é implementação. Ah, sim. Não, semana que vem, então, é o segundo trabalho. O primeiro não Isso vai mesmo. ter a apresentação. Ah, Não, entendi. segundo trabalho 2 vezes. Porque daí a gente vai dividir a turma em 2 grupos, entendeu? Não é todo mundo vai apresentar semana que vem. Ali é para pôr o link da reunião ali, Não, é o da link do da trabalho? isso, o link do trabalho que aparece lá na barrinha, é isso mesmo. Aonde o link? Esse aqui. Esse é o meu aqui. Nossa, então não vamos falar hoje. Esse aqui, vamos ver. O segundo trabalho só que vai apresentar, Maria, é isso? Uhum, esse que eu ponho lá, ó. Já preenchemos, professora. Só a Noeli e a Geraldina vão pôr o link Deixa eu ver de lá. onde pega, que eu não entendi nada do
E de Cleia, o trabalho ele tá lá no Class, tá? Em atividades. Você vai clicar na atividade 1 e já vai encontrar ele, tá bom? Pode perguntar. Alguém levantou a mãozinha? Não? Tudo certo. Prof, eu estou entrando agora, eu nem olhei ainda. Eu estou aqui, abri a atividade 1 ali, é isso? Que é planejamento Isso, estratégico? Tá, abri aqui isso agora que eu mesmo. consegui. Tá, abri, eu vou descer aqui, né? E E daí você tá, vou vai abrir o. registrar Ah, quais são que é as um, frentes. não é aquela parte que eu já mandei, que eu entreguei? Deixa eu abrir aqui. Ver se abre, né? Aqui tá tão lento. Não, aqui não abriu. Peraí.
Oi, Fabiana, tudo bem? Tive um probleminha com a conexão, já retornei. Tudo bem, eu estou com uma dúvida aqui. Eu tenho uma frente aqui, que aí eu abri ali para mim poder entender ela por completo, que não aparece ali, né? Fica fazendo Inteira. esticar ali. Acompanhamento dos estudantes com necessidades da educação especial. Seria mais ou menos isso que está ali. Eu tenho alunos ali no meu colégio, que eu não só ali, em outro que eu trabalhei também. O que acontece? Eles pegaram atestados longos e são atendidos em casa, porém não são atendidos pelo SARE. SARE, né? Não sei, cada lugar fala de um jeito. E assim, é um ponto que eu vejo que tem muita dificuldade, principalmente com a preocupação da defasagem na aprendizagem desses alunos, porque a gente sofre muito solicitando aos professores atividades para encaminhar para eles, e a gente não tem retorno nem dos professores, alguns professores são muito falhos, e temos também com os pais de retornar essas atividades, sabe? Então, assim, é um ponto que eu estou colocando aqui. Eu posso enquadrar nesse acompanhamento de estudantes com necessidades de educação especial ou não? Pode, daí você registra. Pode, porque daí na frente você vai registrar a descrição desse ponto de atenção. Aí você vai colocar, diante a essa fragilidade, né, do atendimento domiciliar, né, quais são as possibilidades de encaminhamento. O que a nossa escola tem feito e tem dado certo como possibilidade aí que pode te ajudar é o pessoal da mecanografia. Então, a gente tem lá a pessoa responsável pela impressão. Os professores, não sei os seus da sua escola, que a nossa escola é grande um pouquinho, então tem uma concentração de onde vai o local de provas. Então, lá nesse local de provas, a gente solicita para que o rapaz faça a impressão para nós. Então, como o professor já encaminhou, ele tem lá todo esse documento. Então, ele, por exemplo, do primeiro ano, todo aluno que está de atestado do primeiro ano, eu peço para ele imprimir e daí a gente faz a entrega para a família. Só que tem de qualquer maneira cobrar do professor enviar para esse local, né, central. Entendi. Né, porque a gente solicitou, né? Todas as avaliações devem ser trazidas para nós numa via, mas assim, já até eu modifiquei para o PDF, falei, me manda em PDF para facilitar. Eu me responsabilizo em imprimir. Mesmo assim, a gente percebe que eles têm uma demanda muito grande, a gente entende, né? Mas assim, tem alguns casos que a gente percebe que a gente não consegue um resultado. Mas era para saber se ele enquadrava nesse quesito, nessa frente aqui. É isso que eu queria tirar essa dúvida com você. Sim. Daqui a pouquinho a gente já vem para socializar, então. Oi, Rô, pode perguntar. Ô, Adriele, tem um item lá, uma frente, que é a implementação alguma coisa digitais. Deixa eu voltar aqui só um minutinho, que eu já te falo, peraí. Vê se você consegue puxar a barrinha. Eu consigo, eu aprendi agora. É implementação Espera só um pouquinho. Implementação dos programas de educação digital. O que seria isso aqui? Seria nossas São os plataformas? heads, Ou né? tem algo novo? Isso. Seria o Leia, Não, a são os redação, heads. leitura, é isso? Redação e leitura é Isso plataforma mesmo. Redação Paraná. Ah, tá. É que eu fiquei na Redação, dúvida, falei, será que isso mesmo. Então, perfeito. Não, os Obrigada. quizzes, é isso aí. Se isso é uma frente na escola de dificuldade, como que pode promover essa ação? Organização de laboratório, como que dá para promover isso Porque aí? daí eu vou pensar em algo, mesmo que eu já tenha
mesmo que a escola já tenha feito, né, bastante coisa sobre isso, mas se ainda assim não venceu, não estamos lá no verdinho, vamos colocar assim, eu continuo insistindo, seria nesse sentido. Isso é uma possibilidade estratégica, isso mesmo, que vocês já Ou fizeram, seja, você vai eu não colocar todas naquelas evidências. Não tem as inferências e as entendi. evidências, que é o último quadrinho, você vai colocar os resultados. Olha, teve resultado no redação esse, porém ainda precisamos avançar, né? Perfeito, entendi. Entendi. Então, por exemplo, todas as frentes que eu achar que é importante, por exemplo, aqui a gente De tem a acordo questão do com monitor, né? Que seria Sim, aquele do contraturno. Então, todas elas eu vou colocar. Se tiver que colocar 7, 8, eu vou colocar. são Ou são três todas? frentes. São três Eu tenho que escolher frentes. 3. As Isso, 3 não mais bloqueia, não. importantes. É as 3 principais da sua escola. Melhor ainda. Perfeito, ótimo. Perfeito. Obrigada. Tá? Só 3. O que as meninas fizeram que eu achei legal, a Maria, as meninas lá da escola, elas colocaram bastante evidência. Então, elas tiraram um print do BI e relataram embaixo quais são as evidências e as inferências que elas têm. Então, pode colocar no último quadrinho da tabela, que daí dá um resultado bem bacana de observação da paisagem da escola, tá bom? Ô, Andriele, então, como são só 3, eu acho que eu vou até mudar o que eu coloquei lá. Mas mesmo assim, depois você só dá uma olhada, só para eu ver se é daquele jeito, para eu ficar mais tranquila. Sim, eu tô aqui no seu, é isso mesmo, tá? Se você tiver alguma ficha do acompanhamento dos professores de atividade, pode colocar ali, tá? O link, ficha de acompanhamento de atividade, pode colocar. É isso mesmo, viu, Roseli? O acompanhamento dos resultados das avaliações e as metodologias, é isso mesmo. Só seguir. Na turma, nós já temos entregue, então, Camila, Clair, Edicleia, Geraldina, Maria e Noeli, tá? Os demais, então, até amanhã para postagem, tá? Para daí a prof já conseguir fazer a correção. Alguém gostaria, dentre vocês, de partilhar qual foi a proposta do planejamento estratégico? 4 a 5 minutos. Eu gostaria muito, Maria, que uma de vocês apresentasse como vocês fizeram a estrutura. Eu achei muito bacana a organização, tá? Então, vamos falar. Eu vou falar depois se nós organizamos, então, nosso planejamento estratégico, mapeando pedagogicamente as principais frentes de atenção, ponto de atenção desta turma, né? Eu no período vespertino, e para que a gente tivesse pensando nas ações, né, do ano que vem para 2025. Buscamos vários dados. Então, nós pegamos avaliações internas e externas daquele item, né? E lá, onde a gente foi buscar os dados? Nós fomos buscar os dados no RCO mais resumo, que está bem claro esse trabalho, no BI Aprendizagem, no SERE, do segundo conselho de classe, aonde ele traz com mais especificidade e com mais garantia de acertos, né? A Prova Paraná, segunda edição, 2024, SAEB, o Super BI. Então, fomos buscar em todas essas fontes, esses dados estatísticos, e o presenciômetro que nós temos aqui na escola e o presente na escola, porque nós compreendemos que as avaliações internas e externas,
elas têm influência quando o aluno vem para a escola ou quando não vem, tem um determinado aprendizado. Isso nós buscamos, então, na frente de avaliações internas e externas. Na frente de gestão de sala de aula, nós buscamos, foi buscada a fonte relato de professores no conselho de classe, de alunos representantes de turma e a observação in loco em sala de aula. Quando o aluno veio para fazer o pré-conselho conosco, nós perguntávamos a ele, o que é essa sala? Como que está lá? Está tudo bem? Como que o professor faz? Um professor, eles falavam, o professor ele orienta, outros só faz exercícios, outros faz atividades diferentes. Então, para a gestão de sala de aula, nós buscamos, né, essas informações para que a gente pudesse trabalhar, fazer todo aquele relato, toda aquela busca, né, da frente, então, do aluno. E o que mais importante que a gente, então, achou, assim, que quando o aluno é ouvido, né, o planejamento estratégico também tem mais possibilidade de acertos. E à frente da indisciplina, busquei, então, relatos de professores também, as fichas individuais lá no conselho de classe, representante de turmas e a busca também, alunos vindo solicitar ajuda, para que, como que eles fariam, né, para quando eles estão com dificuldade que a gente buscou. Então, esses dados, esse mapeamento, pensou-se em umas ações para o ano de 2025. No estudo e planejamento, e durante o ano letivo de 2025, trabalhar a taxonomia de Bloom naquela formatação onde, no básico, qual atividade eu posso trabalhar no reforço, na recuperação, no aprofundamento, que foi muito salutar a formatação como um dos grupos formadores nos trouxe. Você trouxe uma forma da taxonomia e a gente teve uma outra forma aonde mostrava quais atividades que poderiam ser trabalhadas. O layout da avaliação, da disposição de grupos, que você trouxe também, né? E o relatório de conselho de classe final para análise de alunos reprovados, aprovados, quem foi aprovado pelo conselho, quem estava na recuperação, o que nós podemos fazer, e a busca ativa constante, em especial para aqueles que abandonaram a escola durante o processo. E essa tabela também do Se Liga, que a gente está montando agora com as cores, né? Que a gente vai poder fazer uma leitura bem feitinha no começo do ano. O aluno que aprovou, que reprovou, o aluno que foi aprovado por conselho de classe. Então, a gente já tem um mapeamento pronto para o próximo ano letivo. Geraldinho, Fala tu alguma coisa. Acho que vocês falaram tudo, não deixaram nada para mim. O que foi, né, Geraldina, o que foi interessante é a gente fazer essa busca em fontes de dados, porque nós temos que aprender a ter dados para que a gente convença o outro, né, a técnica do convencimento. Não, está aqui, olha, na Prova Paraná, segunda edição, o descritor de menor acerto é esse daqui com tantos, né, com tantos acertos somente. Então, quando nós, equipe pedagógica, aprendermos a trabalhar com dados, né, com certeza a nossa argumentação será bem mais efetiva. Eu não vou no achismo, eu vou, sim, dados, por mais que os dados, às vezes, não sejam tão completos, mas eles dão uma noção, dão um caminho. Então, nós fizemos esse trabalho. Algumas plataformas nós tivemos que aprender a trabalhar, né? Principalmente com o SAEB. Até a gente perguntou para você, então, como trabalha aqui? Como faz lá? Como é que entra mesmo, né? Então, na verdade, é um trabalho assim que nos permite ter uma conversa pedagógica mais assertiva com o nosso professor.
Na verdade, a gente tem o diagnóstico, né? Já sabe de onde começar, por onde começar e o que fazer. O diagnóstico está pronto, né? Em vez de ficar perdendo um tempo no início do ano fazendo esse levantamento todo, né? Já sabe que é essa a clientela com essa dificuldade, com esses pontos de atenção. Então, por onde começar se o diagnóstico já está feito, não é verdade? Acho que foi de grande valia, muito importante para o início do ano que vem. Parabéns, meninas. E que bom estar do lado de cá e conseguir de alguma forma contribuir, né, com a formação de vocês. Eu estava lendo nos relatos e a maioria relatou sobre a paisagem pedagógica, sobre as práticas de observação dentro do SAEB, do boletim, que veio a contribuir e trazer um norte, né, diferente para a escola. E é isso mesmo, são as evidências, né? Quando a gente evidencia aquilo que é fragilidade, como a Geraldina disse, eu estou vendo o diagnóstico, eu preciso agora trazer alguma coisa para ajudar a curar isso daí. Então, eu vou trazer, né, um remedinho que vai amenizar, pode ser uma compressa, né, ou um chazinho para ajudar a passar aquela dor, mas eu vou conseguir amenizar a situação, o problema da minha escola e trazer, então, soluções práticas para que realmente, né, possa ter uma aprendizagem efetiva. Mais alguém gostaria de apresentar? Lá as meninas são um grupo de 3, então elas fizeram já a exploração às 3. Mais alguém gostaria de simplificar? Qual que é o ponto de atenção? O que observou? O que a escola tem avançado em 2024 que precisa permanecer em 2025? Edicleia, Clair, mais alguém gostaria de falar das meninas que já fizeram a entrega? Camila, caso queira. Ai, prof, não quero. Então tá bom, fica à vontade. Nós vamos para o nosso encerramento, tá? Agradecer aí a vocês pelo compartilhamento. Lembrar, então, né, que na nossa próxima semana já vai ser a entrega do relato da nossa implementação. Lembra, né, de abrir seu documento no Class, revisar, fazer os registros. Tem algumas coisas que ainda precisam completar. Você não precisa entregar o seu relato hoje, tá? Hoje é só o planejamento estratégico que nós abrimos e já realizamos hoje os encaminhamentos. Nós tivemos o exemplo dos colegas, né? Mas na próxima semana, no dia 29, que é a data final, na sexta-feira, caso queira apresentar para depois entregar, porque daí todo mundo faz alguns apontamentos, né? Então pode ser feito assim também, tá bom? Então, na próxima semana já começa as apresentações que compõem a rubrica de notas do relato de implementação, tá? Que precisa ter a apresentação. E hoje nós queremos ouvi-los. Como foi, então, o momento para vocês da aprendizagem, do desenvolvimento das ações? Deixa eu pegar aqui o... Prof, desculpa, eu já entrei 3 vezes, está caindo a internet, está chovendo bastante. Mas Fica tranquilo. É ruim, né? Eu começo a fazer e cai o negócio aqui. Eu só queria fazer um comentário. Eu não sei se eu já falei sobre isso, se eu vou estar nessa escola ou não, né? Porque todo ano, para mim, é uma incógnita, né? Que eu fui parar ali por excedente, né? Que eles fecharam um turno, mas eu estou 4 anos ali. O que eu montei agora, eu ia falar lá quando vocês falaram da transição, quando você falou. Eu fiz uma estratégia diferente com o professor, articulei, porque ano passado eu estava na escola e eu não soube, né? Quando eu soube, a secretária tinha marcado, daí eles tinham feito de um outro jeito, né? Pegaram a educação física, e esse ano eu fiz diferente, já está tudo articulado para segunda-feira. Então, eu acho que isso é importante para a escola e para o professor, né? Que já é padrão, deve ter essa visão. O que nós vamos fazer? Vai ser um professor de ciências que vai trabalhar com eles. Então, nós já ele vai fazer um experimento com eles, né? Vai falar sobre células,
e ele já até preparou, eu já pedi o material todo, né? Porque daí ele tem que preparar um pouco antes, ele vai deixar outros para fazer na hora, para eles verem como se faz essa análise, né? Legal. Das questões das células, das membranas que ele vai trabalhar. Só que daí, paralelo a tudo isso, né? Ele vai levar o microscópio e vai levar as lâminas. Vai ser bastante aluno, mas a gente vai organizar para que todos consigam ver. E dentro disso, quando ele terminar, ele vai fazer uma atividade diagnóstica, que a gente nunca tem isso, para a gente saber o que ele explicou, a aula que ele vai dar. Eles têm 4 questões para responder. Né? Eles vão ter lá, e aí a gente já consegue saber o aluno que realmente está alfabetizado, letrado, e quem não tem condições. Porque esse ano a gente recebeu 2 sextos anos, que eu te falei, muito difíceis, e eu tentei várias formas trazer alguém para ajudar, mas não consegui. Eu montei um novo processo, eles me responderam que tem que recomeçar tudo ano que vem. Daí, como diz, eu não sei se eu vou estar lá. A gente tem bastante autista, e tem outros que não têm laudo, eu acho que são autistas também, porque não é possível. Dá tanto trabalho, né? É difícil. É difícil. Então, eu vou ter 2 escolas na segunda-feira, até porque era uma só, e a outra acabou ligando e quer vir. Eu falei, então manda metade da turma, porque como é bastante aluno, né? Eu vou organizar antes do intervalo da escola toda, porque são quase 300 alunos, e por eles serem pequenos, então a gente calculou 1h30 entre a aula, entre a prática, que ele vai fazer uma prática com os alunos, e daí vão formar fila para olhar, né, na lâmina, e depois o lanche, né? Vou apresentar a escola também, né? Vamos ver se vai fechar, porque o intervalo deles é 3h40. Então, tem que fechar antes para dar tempo do ônibus buscá-los e levá-los, senão vira uma muvuca, não tem como a gente atender daí, né? Mas é isso que eu ia falar, que eu fiz uma coisa diferente e o diretor nem sabe o que vai acontecer. Eu falei, já está, é organizado, essa vez eu organizei porque vocês não me avisaram nada outra vez. Aí eu Que vou legal. passar ainda. E eu não Que fiz lá, legal. eu de cair aqui. Ah, entendi, tranquilo. Que bacana, parabéns. E é esse olhar que a gente tem que ter, né? As turminhas, elas vão ser acolhidas, tanto sexto quanto nono ano, ou tanto sexto quanto primeiro ano, né? Que são nonos, que estão chegando agora, para eles terem esse olhar realmente, né? De se sentirem acolhidos, parte do ambiente, né? E vai dar tudo certo, tenho certeza. O nosso Saiba Mais, então, ele tem tanto algumas anotações, alguns relatórios, não, desculpa, alguns artigos sobre a importância do conselho de classe, sobre como é importante organizá-lo, como que é esse instrumento, qual que é o papel do conselho na escola pública, né? E 2 instruções normativas, tá? Para vocês. E aqui no final a gente lê então um pouquinho de Paulo Freire, que vem falando sobre é preciso ter esperança. Mas se ter esperança é do verbo esperançar, porque tem gente que esperança vem do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é se levantar, é ir adiante, é juntar-se com os outros para fazer de outro modo, tá? Então, que a gente possa pensar que a gente ainda tem um próximo ano, que o nosso olhar para 2025 seja um olhar de esperança, que a gente possa levantar juntos, né, e adiante e promover ações para que de outro modo nós possamos ter também a nossa aprendizagem, o nosso desenvolvimento prático nesse ano letivo de 2025, tá bom? Um abraço a todos, obrigado pela reunião de hoje, tá? Vou encerrar aqui a gravação e qualquer dúvida que alguém tiver, pode me procurar, tá bom? Um abraço para todas.